Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Pessoal que está aí nos acompanhando, Maria, Edu, Daniela, Regina, Fátima, Cristiane, todos muito bem-vindos aí de todos os locais do Brasil. Pessoal, hoje nós estamos aí com o nosso tema, é um tema bastante interessante, que é o despertar, né? Então, para isso, a gente está trazendo uma convidada muito especial, Márcia Gonçalves, ela que é advogada, é matemática, terapeuta sistêmica, né? Então a gente está trazendo ela aqui para poder compartilhar com vocês aí a vivência dela nessa questão dos estudos aí da quântica, que é uma estudiosa aplicada da quântica, né? E para que ela possa aí nos compartilhar conosco aí algumas das suas experiências, ok? Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do despertar, pessoal, porque o que a gente observa? Via de regra, as pessoas, elas chegam um momento da vida que elas percebem que algo não está legal, né? E a partir do momento que elas chegam a esse ponto, né, e que começam a questionar, elas sentem que algo não está legal, né, mas que não tem consciência do que é que pode não estar legal. Então, nesse processo, as pessoas geralmente começam a busca por algo que elas não sabem o que é, algo que pulsa no seu interior, e fica buscando e buscando e buscando, até o momento que a pessoa rasga o véu do conhecimento, né? Rasga o véu da ignorância, e ela consegue enxergar e entender como que o universo funciona, e nessa hora ela se ilumina de uma maneira muito positiva, né? E aí é quando acontece o despertar, é quando a pessoa sai da Matrix, né? Que ela percebe que existe algo mais além do dia a dia das suas atividades e do dia a dia das suas tribulações diárias, né? E algo realmente maior e que afeta todos nós de uma maneira muito ostensiva, né? De uma maneira onipresente, onipotente e onisciente, que é o vácuo quântico e toda a sua energia aí. Então, muitas vezes as pessoas chegam até mim em atendimento, e também outros terapeutas, e às vezes a pessoa chega e ela quer que tudo na vida dela melhore, mas ela não quer passar por um processo de mudança. Isso é que é o mais interessante. Ela quer tudo, quer que a vida dela melhore em todos os campos, seja o profissional, financeiro, pessoal, amoroso, casa, carro, apartamento, né? Mas ela não quer mudar. Ela quer que tudo mude ao redor dela para que a vida dela continue. Ela continue fazendo aquilo que ela está fazendo e acesse tudo de bom e de melhor que o universo possa lhe oferecer. Então é aí que está o X da questão, né, gente? Infelizmente não há como ir para o céu sem morrer. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que você vivencie outras coisas, para que você vivencie boas coisas, você tem que se adaptar, né? Então, na verdade, o meio mais fácil da gente conseguir acessar essas energias e conseguir acessar tudo de bom e de melhor que o universo tem a nos oferecer, lembrando que é um direito nosso, né? É um direito nosso você acessar tudo de bom e de melhor que o universo tem para oferecer. Não é uma questão... O todo não quer que a gente sofra, o todo não quer que a gente seja miserável, que seja pobre, que passe por dificuldade. O todo não quer que a gente adoeça. O todo não quer que a gente sofra violências, não quer que a gente sofra torturas, não quer que a gente tenha sofrimento. Tudo isso a gente atrai pelas nossas condições de disputas de ego, de todas essas mazelas do sofrimento humano que são aí produzidas pela depuração pelo fogo alquímico, que é o calcinátil, né, pessoal, que a gente já viu aqui em outras lives. Então, o despertar é isso, é o momento em que você para e você consegue enxergar que existe algo mais e que você pode ser feliz, né? E que você pode desfrutar de tudo de bom e de melhor que o universo tem a oferecer. Ok? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, o despertar.
tá? Eu vou convidar a Márcia aqui para entrar conosco ao vivo. Boa noite. Olá, tudo bem, professor Eric? Boa noite a todos. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Então, Márcia, sobre o tema aí, né, que é esse tema despertar, e como você vem aí experienciando várias questões aí a partir de que você começou aí os seus estudos da quântica, tal, até porque você é matemática, né? É uma pessoa que tem um viés muito advogado em matemática, tem um viés bastante materialista, bastante mecanicista aí das questões da vida do ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você enxerga, na sua opinião, essa questão do despertar, né? Pode ficar à vontade. Obrigada, professor. Obrigada a todos por estarem aí, né? Nos permitir fazer parte desse momento na casa de cada um. Então, essa questão do despertar, ela para mim foi uma questão que me trouxe muita sede. Eu, como matemática e como advogada, quando eu tenho uma questão para resolver, e às vezes eu tinha alguma dificuldade ou ficava encucada com a resposta se podia ser melhor, eu geralmente acordava à noite, né, e ficava pensando naquilo, até estudando, lendo algum artigo ou resolvendo alguma questão para conseguir achar uma solução mais plausível, né, para o que eu buscava. E o despertar, essa questão da quântica, foi algo que me deixou vários dias acordada. Porque foi um insight, foi assim, uma chuva. E foi algo muito interessante que aconteceu, porque essa questão religiosa, às vezes ela vem que traz alguns dogmas. Então você tem medo, né? Ele te cerca, o medo de errar, o medo de pecar, o medo de estar desagradando a Deus, era algo que era muito constante. E eu naquela fase depressiva e já não estava vendo sentido para mais nada. Aquilo, lia a Bíblia, orava, levantava de madrugada, mas estava faltando algo, né? E o primeiro contato que eu tive com algo assim extra-religioso foi com a quântica. E na hora que eu vi aquilo, até foi no atendimento, né, no TQA, e eu fiquei meio, falei, gente, será que eu vou? E meio com medo, meio receosa, 2018 isso. Nunca vou esquecer o dia, o cheiro, o lugar que eu estava ali. E quando eu saí, as coisas começaram a fazer sentido. E eu saí dali determinada a entender o que tinha acontecido comigo. Então, eu entrei nessa busca de entender o porquê que o universo é mental. O que significa o solta, né? Por que eu que crio? No dia que eu entendi não existem coincidências, aí eu falei, realmente não existem coincidências. E aí começou a busca, né? Aí veio o professor Hélio Couto, aí veio Neville Goddard, aí comecei a várias leituras, e aquilo, o processo de despertar, ele é solitário, ele é seu, ele é no seu tempo. E aí, às vezes, eu lembro direitinho que eu ligava para a Patrícia, ou eu ligava, falava com o professor, e ele, vai no seu tempo, é isso aí. E eu falava, gente, mas que tempo é esse? Para onde que eu estou indo, né? E aquela busca e aquela vontade de dar certo. E de 2018 para cá, eu falo que eu sou outra pessoa. Foi um presente, foi algo leve, me tirou muitos fardos de medo, de preconceito, de dogmas. Minha vida melhorou muito, como pessoa, como mãe, como empresária, como advogada. Então, assim, como a quântica tem a nos mostrar, a nos ensinar. E quando eu vi assim, ó, tudo está entrelaçado com o que Einstein fala, com o que Nikola Tesla trouxe. E aí você começa a ler e você começa a ver sentido e nexo em tudo, né?
Então, é muito lindo esse processo da quântica no seu dia a dia. Quando você traz a quântica, quando você olha aquele filme do Avatar, e você consegue ver. Eu já assisti aquele filme umas 3 vezes depois que eu comecei a estudar quântica. Porque eu olho e falo, gente, é isso. Nós somos todos interligados, né? O que um sente, todos sentem. O que eu penso, eu crio. Então, isso te traz uma independência, te traz leveza, te traz paz. E é essa a caminhada que eu tenho percorrido, solitária, porém muito bem auxiliada, mas cada um no seu tempo, né, professor? Eu acho que você me acompanhou bastante aí, daquele início, com medo, cheio de dogmas, para hoje, né? Eu acho que a diferença ela é nítida. Sim, perfeito. Ô, Márcia, outra coisa. Como é que você enxerga a questão das pessoas que querem é, melhorar as suas vidas, mas não querem modificar aquilo que elas sempre fizeram? Como é que você enxerga isso? Como é que é a sua visão a esse respeito? De você querer algo novo, mas não querer mudar. É aquilo da loucura, né? Você repetir o mesmo ato sempre, esperando um resultado diferente. É impossível. E quando fala em mudar, às vezes a pessoa acredita que seja assim, ela pergunta assim, o quê? Porque a primeira coisa que a pessoa, ela quer mudar, às vezes, mas ela não sabe o quê, ou ela quer ficar o tempo todo na, na expectativa, né? Assistindo, sem dar aquele primeiro passo. Então, para que tenha mudança, a primeira coisa é você olhar para você e entender o que eu preciso melhorar. Para onde eu estou indo? É igual essa semana eu recebi um áudio bem interessante de uma amiga minha que ela falou assim: ai, amiga, eu estou nesse processo evolutivo, eu já falei que eu quero ficar evoluída também, mas quando eu vejo, eu já fiz tudo errado novamente. E, e eu falei, amiga, é isso. É o você ver que você fez errado. É o te incomodar. Ela, eu não quero mais falar nada negativo. Quando eu vejo, eu falei, amiga. Eu falei, mas antes você não via que você falava. Então, o fato de você tirar o não, o fato de você começar a ver, nossa, reclamei de novo. Pronto, já falei mal do outro de novo. Nossa, já falei não de novo. Então, quando você começa a observar, eu falei para ela, se você está incomodada, já é 50%. Porque antes a gente não via, você não via. É igual tique, né? Você não vê que você tem. Então, o processo ele é simples. É igual um livro que eu li, uma pessoa muito bem sucedida, e ele falava assim, uma entrevista, o que você fez para você mudar? O que você fez que você mudou tanto? Ele, à noite, eu elegia de 3 a 5 itens que no dia seguinte eu queria fazer de melhor. E no dia seguinte eu simplesmente fazia. Então, assim, não é mudar tudo, não é meditar tantas horas, é ver as pequenas coisas que você pode mudar. E é com detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Então, é isso, é você acreditar que é a sua mente que cria. Se é ela que cria, se a sua boca, o que você fala, é o que vai co-criar, que vai atrair para a sua vida, são essas mudanças, trazer essas pequenas mudanças, né? Então, não existe mudança sem atitude. Ok. Ninguém aprende a nadar, ninguém aprende a tocar violão sem participar, sem entrar na água, sem pegar um instrumento, né? Então, são pequenas mudanças na rotina que vão fazer toda a diferença. Perfeito. Outra coisa, Márcia, como é que você enxerga essa questão, na sua opinião, né,
dessa questão da autorresponsabilidade com aquilo que a gente constrói e atrai para as nossas vidas. Como é que você enxerga esse processo? Essa da autorresponsabilidade é algo interessante, né? Porque terceirizar é mais fácil. Quando você terceiriza, quando você fica na dependência de Deus, ou acusando o Estado, ou acusando o diabo, cada um elege aí um culpado e um salvador, né? Ela é muito mais simples quando você é só um passivo. Mas, na verdade, tudo acontece com você sendo o responsável. Olha, você está aqui agora nessa live, você está sendo responsável e agente da sua mudança. Até se você olhar e falar, não, mas se eu não gostei, quero fazer diferente. Isso é ser agente da mudança. Isso é acreditar que você pode fazer diferente. Então, quando você chama para si, é mais trabalhoso, porém é mais saboroso. Você consegue saborear isso, né? Então, o que que eu posso fazer? Quais os livros eu posso ler? Como que eu vou treinar a minha mente para isso? Quais são as atitudes que eu preciso fazer? Nas lives eu vejo, professor Eric, que você indica vários livros, né? Então, é a leitura de um livro, 5 folhas por dia. Então, se você começa a mudar isso, se você começa a fazer seus projetos de forma escrita, se você começa a abençoar e agradecer o tempo todo, isso é ser o agente da mudança. Deixar de reclamar e passar a agradecer, a entender que o universo está sempre certo, que nós somos pequenos, que nós somos responsáveis por nós. É igual eu falo, gente, vida é um negócio tão trabalhoso que Deus só deu um para cada um e você custa dar conta dela. Então, é cuidar de você mesmo, do seu físico, da sua alma, da sua alimentação, do seu emocional, das coisas que você pensa. Nada é mais trabalhoso do que controlar o que a gente pensa. Isso já é um serviço com a vida toda. Então, comece a cuidar disso, comece a atribuir a esse tipo de comportamento as coisas boas e ruins que estão vindo para a sua vida, né? Eu acho que isso já é uma questão do automodificador, da autorrealização, né? Então, é isso, é você cuidar de você, principalmente da sua mente, da sua alma, né? Perfeito. Márcia, um outro detalhe. Chegou um momento ao longo do seu processo que você enxergou que era possível co-criar a sua realidade com o universo. Em algum momento você tomou consciência disso, né? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência no momento que você caiu a ficha e você conseguia realmente, a partir daquilo que você mentalizava e sentia, você começava a co-criar com o universo, a sua realidade. Então, isso foi muito engraçado, Eric, porque isso trouxe um link lá na minha infância. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou de uma família muito simples, de uma família humilde mesmo, do interior. É igual eu falo para os meus alunos, eu sou aluna da escola pública noturna do interior. De pai analfabeto, de família muito humilde, né? Minha família tem uma história assim bem sofrida, como de muitos que eu sei que às vezes estão aqui nos ouvindo. E eu lembrava que, por exemplo, eu tinha um horário do dia, isso eu era criança, que eu ia sonhar as coisas que eu queria. Então, por exemplo, eu queria Eu lembro na época, eu sonhava com a bicicleta brisa, lilás.
Gente, eu ficava assim, ó, tinha um horário de eu deitar no sofá e ficar imaginando como que seria aquela bicicleta brisa, como que seria eu andando naquela bicicleta. E eu ficava, eu tinha um tempo para fazer aquilo, era uma coisa mais interessante. E depois, quando eu estava mocinha, já assim, eu passei um ano sonhando com essa bicicleta, uns 6 meses, sei lá. E eu não sei que negócio que foi que um vizinho fez, que mexeu com não sei o quê, só sei que com pouco dinheiro, nessa época a gente fazia até crochê para os outros para vender. Um dia essa bicicleta brisa apareceu lá em casa e eu não ficava falando, porque era tipo assim, era surreal pedir uma coisa daquela, ou falar, e eu consegui aquela bicicleta. E depois, com o tempo, eu comecei a ver que as coisas que eu pensava vinha para mim. Isso ficou lá na minha adolescência, na minha infância, nos sonhos que eu tinha de vir para Goiânia, de ter uma vida aqui em Goiânia. Era uma época que o que eu tinha de arma era o meu pensamento. Eu não tinha mais nada. E quando falou que o que você pensa com emoção, que você sente ter aquilo, você cocria, veio para mim aquela imagem. Falei, gente, mas eu já fazia isso. E aí eu comecei a fazer teste. Eu podia até ter pego aqui para mostrar. Eu comprei um um diáriozinho, depois de 2018, e comecei a escrever e imaginar e sentir. E as coisas começaram a acontecer na minha vida, mas muito rápido. Então, hoje, eu consigo ver que quando você se vê numa situação onde você acredita, onde você pensa, onde você sente, onde você não tem dúvida, aquilo vem para a sua vida, de um jeito ou de outro. E você não fica. Eu parei, antes eu ficava, antes de eu aprender essa questão da quântica e de eu estudar, minha vida era fazer conta. Então, eu queria comprar alguma coisa, eu ia fazer conta, eu calculava, eu sempre muito minuciosa com as coisas. Hoje não. Hoje eu sei que as coisas virão para a minha vida. Sempre em bom tempo, sempre o melhor, porque é assim que eu mereço e é isso que eu acredito. E as coisas começaram a acontecer assim, de apartamento aparecer na minha vida, do jeito que eu queria, com os detalhes. E eu pegar e eu ter escrito aquilo antes, até o endereço. Então, e você vê que não é coincidência. Você vê que quando você crê, acredita, sente e solta, as coisas vão vir. Por que que vem muita coisa ruim? Porque a gente tem mais medo do que confiança. A gente sofre mais ansiedade do que você acreditar que aquilo virá para você. Então, assim, eu sou a prova viva de que a gente cocria a nossa realidade, né? E na minha família nós temos vários exemplos, porque eu comento, eu conto, minhas irmãs, meu filho, sempre pegam como exemplo, treinam, e nós, graças a Deus, temos nos tornado uma família de co-criadores, viu? A realidade realmente está na nossa mente. Você Ok. acompanha a nossa história, você sabe disso, né, Eric? Sim, perfeito. Márcia, agora um outro detalhe. Como que se deu a passagem, ou seja, o acesso de você, professora, matemática, advogada, e você se tornar uma terapeuta sistêmica? Como que a constelação entrou na sua vida e como que você está se sentindo, vivenciando esse momento como consteladora, que eu acho que é um negócio muito bacana. E fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. A constelação, para mim, foi um dos presentes mais lindos que eu já recebi nesse plano, né? Eu sou apaixonada pela constelação, eu estudo, faço a terapia, eu vivo a constelação, porque é algo que eu faço com a minha alma. Ela veio em 2018 também, eu nunca tinha ouvido falar, e aí alguém falou para mim assim, eu numa fase depressiva terrível, e numa busca que eu não achava,
E logo depois da TQA, eu dei uma acalmada, mas eu queria mais. E uma amiga minha virou e falou assim, amiga, por que você não constela? Eu falei, o que é isso? E ela me explicou e eu já fiquei louca. Eu falei para minha secretária, falei, consegue alguém para me constelar de hoje para amanhã? E eu consegui. E eu lembro que eu consegui no mesmo dia e eu estava muito ansiosa e muito arredia. Eu lembro direitinho que eu cheguei lá, tipo assim, que preguiça disso aqui, mas já que é para vir, vamos, né? E eu tinha uma relação com o meu pai muito difícil, que o meu pai, por ser uma pessoa, hoje eu entendo, né? Foi criado sem pai, sem mãe, e eu naquela cobrança infantil queria ter um pai de um perfil que ele não conseguia ser. Então, assim, eu tinha uma relação difícil com ele, não nós dois, porque inclusive ele já nem está mais nesse plano, mas as lembranças que eu tinha do meu pai era dolorosa. Eu sempre falava nele com dor, por ser muito duro, por ser muito, né? E na constelação eu coloquei meu pai lá longe, pequeno e tal. E eu ali naquela postura de indiferente com meu pai. E na constelação, o constelador me mostrou a importância de tomar o meu pai, de sair do casamento do meu pai e da minha mãe, porque na minha cabeça minha mãe era uma vítima, meu pai era um carrasco, e eu tinha que tomar um partido. E no dia que eu entendi que eu era pequena, que quem escolheu aquele homem foi aquela mulher, e aquele homem escolheu aquela mulher, e que eu era depois, e eu era pequena, e aquele casamento não era meu. Quando eu entendi isso tudo, Eric, eu saí dali emocionada. Eu lembro que uns 3 dias depois, pela primeira vez na minha vida, isso foi em 2018, eu senti saudade do meu pai. Foi a primeira vez que eu senti saudade do meu pai. Eu consegui amar o meu pai. Eu consegui vê-lo como um homem analfabeto, criado na roça, que me deu o que ele tinha, que ele não tinha carinho, atenção, colo, porque ele nunca recebeu isso. Na hora que essa ficha caiu, a minha vida virou. E aí eu tomei meu pai. E eu tomei a minha mãe como mãe só, não como aliada mulher. Não como alguém que eu precisasse defender, porque ela estava com aquele homem, porque ela queria aquele homem. E aí a constelação entrou com muita força, porque a partir desse dia eu vi a prática da física quântica. Eu vi o campo atuar. Eu me vi num campo, eu vi ele existir e eu saí dali, eu falei, eu preciso estudar isso. E comecei a procurar e encontrei com o Instituto Montefusco, né, com a professora Rosângela Montefusco, que é uma mestre muito boa, e comecei o curso com ela 1 mês e meio depois. Foram 5 meses de curso, e ali eu me achei. Ali foi aonde eu despertei, assim, a minha alma despertou para a alma. Então, a constelação é um grande presente que Bert Helling deixou para todos nós, né? É só uma das técnicas, né? Como tem tantas outras, como tem Axis, como tem Theta Healing, como tem a TQA, né? Que é os estudos que envolvem física quântica, que envolve a alma, que envolve conhecimento, que envolve família. Então, eu sou uma pessoa depois do estudo da quântica e depois dessa questão da constelação. No dia que eu tomei, no dia que eu encontrei o meu lugar, a minha vida é outra. E nitidamente, coisa do meu filho, das minhas irmãs falarem para mim, você é outra pessoa. E graças a Deus eu tenho vivido isso, todo dia um pouquinho. Muito bom. Márcia, outra coisa. Geralmente as pessoas chegam no atendimento, né, comigo, e às vezes a pessoa chega e fala, minha vida está de cabeça para baixo.
tá tudo errado, profissional, financeiro, relacionamento amoroso, tudo do avesso, né? E as pessoas vêm, muitas vezes, atrás de um milagre. Elas querem uma mudança instantânea, uma mudança para ontem. É como se quisesse tirar todo aquele sofrimento em uma fração milionésima de segundo, né? Aí eu queria saber o seguinte, é lógico que a gente, enquanto na nossa abordagem, que é a terapia quântica aplicada, a gente sabe aí que as pessoas têm algumas travas por causa de propósito, por causa de questões de conflitos do ego, apegos do ego, problema com pai e com mãe, né? Que vão entrando num processo de círculo vicioso e que as coisas vão, ela vai se afastando da centelha, vai se afastando se aproximando do instinto cada vez mais, e a gente sabe que o instinto, ele vem para manter a gente vivo, porque o planeta é um planeta hostil, foi nos dado o ego para que a gente possa ficar vivo no planeta Terra, em Gaia, né? Aí eu queria saber a sua opinião sobre essa questão das pessoas que estão vivenciando um sofrimento muito grande, porque tudo parece que está muito errado, e eu queria ouvir a sua opinião a esse respeito, que se é possível ou não as pessoas ressignificarem, darem a volta por cima, e conseguirem saltar do ponto de vista emocional e do ponto de vista energético, e conseguir receber tudo de bom e de melhor do que as pessoas, do que o universo pode nos oferecer. Eu queria ouvir a sua opinião a esse respeito, por favor. Então, eu acho assim, a primeira questão que a pessoa, que é muito difícil para a pessoa, é o olhar para. Porque olhar para uma situação dói. Então, a pessoa ela não quer olhar, ela quer se defender, ela quer se refugiar. E aonde que ela quer se refugiar? Ela quer se refugiar na certeza, na defesa, no eu estou certo. Porque tudo que você olha que é referente a você vai doer. Quando você está num processo evolutivo, quando você quer caminhar. Então, como que eu vou crescer? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou despertar se eu não quero olhar? Porque eu olhar que eu sou pequena diante dos meus pais, para muitos dói. Eu olhar que entre os meus irmãos eu estou na posição errada, ou eu estou dando muito, ou eu estou sugando, recebendo muito, dói. Porque ninguém está ali porque ele é ruim. Ele está ali por amor. Ele está ali porque ele acha que é assim que é o certo. Então, quantas vezes eu vou constelar a pessoa e eu pergunto para ela, você sabe o que você está vendo? Ela não quer. Ela não, eu acho que não é. Aí, depois de um tempo, aí ela começa a chorar e fala assim, é isso mesmo. Mas ela não queria olhar para aquela situação. Porque ela não chegou naquela situação porque ela é ruim. Nós precisamos entender que tudo é por amor. Dentro de um sistema, dentro da família, né? E você precisa ter coragem. Igual, quando a pessoa constela. Eu vou constelar para resolver. Não, eu não vou constelar para resolver. Eu vou constelar para olhar para uma situação. Porque ao olhar para aquilo, eu darei um novo significado. Eu vou entender qual o meu lugar no sistema e aonde eu preciso ir, para onde eu estou indo. É igual essa semana eu até constelei um arquiteto, e aí ele virou para mim e falou assim, mas como que isso aqui funciona? Aí eu falei para ele, você já pegou um cliente bem resistente, aí que você apresenta o projeto para ele novo, que aí você apresenta o desenho e tudo, como que vai ficar quando tirar uma parede, quando pôr outra, e ele se apaixona pelo projeto, e a partir de então, ele faz tudo para realizar esse projeto? Aí ele já, a maioria, né? Porque as pessoas às vezes ficam resistentes naquela casa que ele conhece. Quando ele vê o novo, ele se apaixona pelo novo. Então, a constelação é isso, é ver a nova possibilidade. A quântica é isso,
é você olhar para o novo. Deixar o velho, deixar os velhos hábitos, dói, dói. Mas você faz isso acreditando que o que virá será melhor. Né? Você não erra, não é porque você é mau, é porque você aprendeu que daquele jeito daria certo. Então, quando você coloca amor em tudo, então você consegue deixar o antigo movimento para partir para o novo. Eu não sei se foi isso mesmo que você me perguntou, Eric. É isso mesmo. Ok. Aí eu queria pegar um gancho para um outro elemento importante, que é o seguinte: às vezes as pessoas também me perguntam, Eric, quando a gente vivencia o amor, a gente começa a criar a realidade, a gente começa a atrair as coisas boas para as nossas vidas, ou seja, tudo aquilo que a gente deseja e tal, né? E eu falo para as pessoas, e às vezes, muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Porque estão tão presos ali na questão das questões egóicas, elas não conseguem entender que vivenciar o amor é um elemento gerador de energia, e quando você começa a gerar energia, você começa a atrair tudo de bom e de melhor que o universo pode te oferecer. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, sobre a questão da pessoa, a partir do momento que ela começa a vivenciar o amor e estar no nível do amor, esse processo de cocriação de atrair prosperidade, abundância, dinheiro, que é o que a grande maioria das pessoas às vezes busca, e relacionamento amoroso também, abundância de amor, né? Eu queria ouvir um pouquinho você a esse respeito, a sua opinião. Isso à luz da constelação ou à luz da quântica? Não, você achar da sua visão pessoal mesmo, não tem problema. Você acha mesmo da sua... É bem interessante isso, que um dia eu ouvi um vídeo da Noba Diali, e ela falando o seguinte: as pessoas acham que vieram para ser amada. O ego quer ser amado. Mas, na verdade, nós viemos para amar. Nós não viemos para ser amados. Se a gente viesse para ser amado, ninguém casava. Ficar todo mundo na casa do pai e da mãe. É o lugar que você é mais amado. E é o lugar que você deixa. Por que você deixa? Porque você deixa para amar. Só ser amado não satisfaz. Por que você tem filho? No dia que você tem um filho, você não sabe se ele vai te amar. Mas você quer amar. A busca da nossa existência é a busca por amar. O ego quer te enganar. Ele quer enganar para que você pense que você está aqui para ser amado, mas não é. Você se realiza ao amar. O filho, o marido, o cachorrinho. É aí que a sua alma transborda. Né? Então, é essa questão que nós viemos buscar. E quando você começa a transbordar essa alma em amor por tudo, as coisas vêm. Por quê? Porque você ama tudo. Nossa, mas aquela questão do emprego e tudo. Gente, mas lá tá bom para mim, eu tô feliz. Eu sou feliz lá, as pessoas me tratam bem. Então você faz aquilo com amor. E o que acontece? Que é como que o universo te responde isso? Te trazendo mais coisas para amar, mais opções de emprego, mais prosperidade. Então, a prosperidade, na verdade, ela é um excesso, ela é uma materialização das pessoas dessa questão do amar. Para quem quer prosperar em abundância da alma, né? Porque a gente vê aí pessoas que são prósperas e são depressivas, são angustiadas, fazendo coisas. Isso não é prosperidade, isso é dinheiro. É duas coisas totalmente diferentes. Né? Então, esse prosperar, ele tem que ser num todo. Ele tem que ser na presença, ele tem que ser na luz, ele tem que ser uma pessoa que faz diferença, ele tem que ser uma pessoa que onde ele toca prospera, que as pessoas querem estar com você. Isso é prosperidade. É a abundância da sua alma. E o dinheiro é só consequência.
E tem gente que é abundante, que é próspero e não gosta de dinheiro. Por questões familiares, e aí a gente até tem que olhar para qual que é o problema da pessoa. Mas a abundância, ela vem como um todo, ela vem como um desejo de amar, né? E a abundância, essa prosperidade, ela sempre é tomada dos pais. É quando você toma os seus pais, você consegue amar o outro, você consegue fluir. A vida, ela é um rio que ela não é de ninguém. Então, ela passa pelos pais, passa por você e alcança seus filhos. Então, da mãe, ela vem trazendo a abundância, a prosperidade, o sucesso, a fortuna, e do pai ela vem trazendo a força, a garra. Então, você tem essa garra para estar aqui. Estar aqui falando hoje, ao vivo, é algo que eu tive que tomar do meu pai. Isso é algo, isso é abundância, isso é prosperidade. Ah, mas você está ganhando dinheiro? Não. Mas a minha alma está fluindo em amor por vocês. Então, isso é o belo da vida, né? Então, é isso. É muito bom, fantástico, excelente. Então, nós já estamos aqui com 40 minutos da nossa live, né? E como é o costume aqui do canal, eu vou abrir agora, Marta, para as pessoas colocarem as suas perguntas aí que acharem pertinentes, né? Eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa avaliar. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem bastante colocações aqui. Muita gente de todos os lugares do Brasil, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Florianópolis. Muita gratidão, pessoal, por estar aqui conosco. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma pergunta. Márcio Aragão, utiliza esse tempo para explicar o que é terapia quântica. O objetivo aqui é a gente está estudando as questões das ativações energéticas, como é que você faz para sair de uma condição de baixa energia para uma condição de elevada energia. Você pode passar a criar o universo, tudo de bom de melhor que o universo pode te oferecer. Ok? É isso que a gente está analisando aqui. Tá? Processo de mudança. A Fátima perguntando, se as travas e bloqueios nos impedem de co-criar coisas boas, que desejamos bem, saúde, essas mesmas travas e bloqueios nos impedem de co-criarmos coisas ruins também? Não. É exatamente o contrário. Porque quando você está vibrando, você está calibrando abaixo de 200 na escala Hawkins, o universo sempre vai te mandar mais daquilo que você está o foco do seu pensamento, do seu sentimento. Então, se você está com um pensamento em coisa negativa e o sentimento em coisas negativas, você vai atrair mais de coisas negativas. Ok, Fátima? Deixa eu ver aqui a sequência. Outras perguntas. Algumas afirmações aqui. Processo de cura individual, ok. O Mário Scarlassari. Pensamentos negativos de outras pessoas podem atrapalhar nossos pensamentos que tanto desejamos? Tem uma questão de familiares, não para alguns projetos. Mário, olha só. O Napoleon Hill, ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo. Ele escreveu outros livros, mas esse livro dele é um livro emblemático. No capítulo 1, ele fala do Mastermind. O Mastermind tem a ver com quando você reúne pessoas com o mesmo alinhamento de pensamento, de sentimento e de propósito, tá? Para que você possa dar o salto em qualquer projeto ou qualquer negócio que você vá conduzir. Então, o que eu te falo? Tem dois efeitos na quântica, um efeito Zeeman, o outro é o efeito Stark, tá? E o efeito Zeeman trata da influência de um campo eletromagnético sobre uma onda eletromagnética. E o efeito Stark, um campo elétrico sobre uma onda eletromagnética. Então, o que eu quero dizer? O pensamento negativo influencia e o pensamento positivo também influencia. Então, se você tem pessoas que comungam com você do seu pensamento, do seu sentimento e do seu propósito, então vai gerar uma sinergia positiva, porque esses
esses pensamentos, esses sentimentos vêm para reforçar a sua onda. Da mesma maneira, quando você tem pensamentos negativos ou sentimentos negativos de pessoas próximas a você, quando você compartilha uma ideia, um projeto, elas vão causar uma dispersão na sua onda e vão enfraquecer sua onda e vai atrapalhar o processo de cocriação, tá bom? Então isso existe sim, tá? Só para você saber. Então, melhor que você se cerque de pessoas que comungam do seu pensamento, do seu sentimento e do seu propósito, para que você possa compartilhar suas ideias. Porque se você compartilhar com ideias, com pessoas que pensam diferente de você e que sentem diferente de você, você vai ter uma dispersão de energia e vai prejudicar a manifestação daquilo que você deseja. Tá bom? A Irideia perguntando aqui: quando teremos a certeza que estamos despertos e no caminho certo do despertar? Márcia, responde essa aí. Esse caminho, quando que a gente sabe? Você, no dia a dia, na rotina, a sua alma, a leveza. Então, assim, esse processo é lento e é constante, e você, só de você estar aqui agora, preocupada com isso, você já está no caminho certo. Pode ter certeza disso. Então, é uma caminhada que a sua alma fala. Então, você sempre vai estar nesse processo. E é isso, só de estar aqui hoje já está no caminho, já estamos juntos, pode ter certeza. Perfeito. Como sabemos que estamos vivenciando o amor? Pode falar, pode responder. Vivenciar o amor é muito bom, né? É ausente de julgamento, você tentar ser melhor sempre. Então, vivenciar o amor é leve, né? Você olha o outro e entende que o outro está te dando o que ele tem. Nós somos muito cheios de cobranças infantis, né? A gente coloca um padrão e quer que o outro siga esse padrão. Então, vivenciar o amor é entender que o outro está te dando o que ele tem e ele não dá mais porque ele não tem isso, não tem como ele dar o que ele não tem. Então, isso é vivenciar, é você amar o que o outro te oferece, sem exigência, sem cobrança, sem mágoa, tá tudo certo. Como diz na constelação, tá tudo certo. Leva o que é seu e deixa o que é meu, né? Márcia, eu tenho aqui uma pergunta do Odair José e da Ana Cláudia de Cunha, perguntando o que é constelação. Você podia falar para as pessoas, explicar o que é a constelação sistêmica familiar, tá bom? Por favor. A constelação sistêmica, ela é uma terapia, né, que foi criada por Bert Helling, que era um padre alemão que foi para a tribo Zulu, na África, e lá observando uma rotina de repetições durante as terapias, ele desenvolveu essa técnica da constelação familiar, que é você olhar para o todo. É você entender que no seu sistema você não é único. Por exemplo, quando eu estou aqui, você não está vendo só, você fisicamente está vendo só a mim, mas todo o meu sistema faz parte dessa presença aqui agora. Então, o que é a constelação? É você olhar para o seu sistema. Qual o padrão de repetição que está acontecendo? Olha, a gente às vezes pensa assim, coincidência. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes a gente já viu assim, o pai da menina bebe e briga com a mãe, bate na mãe. Aí a menina casa com um homem igualzinho o pai. Ou famílias que têm repetição, vamos supor, de suicídio ou de crime. Aí você fala, gente, mas como que pode? Já aconteceu isso e agora repete. O porquê que repete? Porque o sistema, ele é como um todo, ele é emaranhado. Então, um indivíduo aqui sozinho, ele não está isolado. Ele está emaranhado com o todo. E o que a constelação faz?
ela vai olhar para todo o seu sistema, dar lugar a todos eles, para que você se veja livre de uma situação que você às vezes está emaranhado. Às vezes você quer prosperar, você fala, gente, eu sou bom no que eu faço, eu sou dedicado, eu sou o melhor, a pessoa do meu lado, que não tem a mesma qualificação que eu, ela prospera e eu não. Ela ganha lugar no mercado de trabalho e eu não. O que está acontecendo? Quantas vezes a gente já viu que acontece situação na nossa vida que está além das nossas forças? Por que isso acontece? Porque certamente você está emaranhado em uma situação do seu campo familiar. E a constelação vai olhar para isso com você. A gente usa os bonequinhos, Bert Helling usava os bonequinhos, ou com pessoas. Então, é um pouco relacionado àquela questão da dramaturgia, porque a gente coloca os bonecos representando, e aquilo compõe o seu sistema. E nós vamos ver aonde você está sendo leal, aonde você está se auto-sabotando, para não crescer, para não evoluir. Em amor a quem? Né? E é sempre por amor. É amor à avó, é amor ao avô, é para dar lugar a um irmão que foi natimorto. Então, a constelação é isso, é olhar para todo o seu sistema e encontrar aonde está a pecinha que precisa ser ajustada. E é igual as pessoas falam, é uma experiência. Constelar é uma experiência que você precisa passar por ela, que às vezes explicando não dá para falar, mas vivenciando você verá que fará toda a diferença para a sua vida, vida dos seus filhos e dos seus antepassados. Ok, muito bom. Vamos continuar aqui. A Marta dando testemunho que estão acontecendo milagres. Aluno do nosso curso Quântica para Todos, fez atendimento, saltou. Amém. Deixa eu ver aqui. A Luana perguntando como podemos desenvolver o auto-amor, o auto-perdão. Então, esse é um processo, e ele vem com o processo de expansão da consciência. À medida que você vai aumentando o seu autoconhecimento, e você vai gerando conhecimento, você começa a gerar a expansão da consciência, chega um momento que aí você se permite se amar e permite se perdoar. Tá? É lógico que esse é um processo, ele pode ser abreviado com o auxílio de terapias, porque o terapeuta consegue identificar o motivo pelo qual existe um pacto de auto-amor e consegue aí destravar essa questão para que você possa vivenciar isso de uma maneira mais rápida. Mas o processo de autoconhecimento, o processo de expansão da consciência também leva a essa questão do desenvolvimento do auto-amor. Você se permite em um determinado momento. Tá? O despertar é contundente, a Marta, estou mais do que surpreso, não tenho palavras para descrever. Que bom, muito bom. A Renata, tomar consciência que temos a força do pai e da mãe em algumas atitudes de grande importância. Isso aparece na sua sociedade, uma bola de neve. Pode explicar assim, Marta? Vou repetir. Tomar consciência de que temos a força do pai e da mãe em algumas atitudes é de grande importância. Isso nos fortalece na força deles, uma bola de neve. Pode pensar assim? Ela está perguntando. Sim. Tomar a consciência do pai e da mãe e que você é pequeno diante deles, né? E você assumir essa postura é o que vai fazer toda a diferença, porque passa por eles e alcança você. Essa questão da bola de neve aí que ela disse, Eric, foi Sim. Em qual sentido? De crescer, né? Que vai tendo uma reverberação, isso vai crescendo, desenvolvendo até tomar uma proporção. Sim. Sempre sim. E é sempre na força do pai e da mãe. Por isso que quando, por exemplo, mesmo com a criança seja adotada, a força dela, do pai e da mãe, são dos pais biológicos. Então, sempre tem que passar pelo pai e a mãe e alcançar você para que alcance os seus filhos. Muda totalmente uma pessoa que toma o pai e a mãe. E tomar é diferente de receber. Porque o receber, você está passivo. E o tomar precisa uma atitude. Você toma, você pega o que é seu. Então,
em muitas situações você precisa ir lá e ter essa postura. Perfeito. Muito bom. A Tânia perguntando aqui, como saber a escala em que está a minha vibração? Se você está falando da escala Hawkins, do nível da consciência, você pode fazer através de uma pessoa que tem a visão remota, que ela vai fazer um scanner do seu campo e vai identificar o nível da sua vibração, né, até pelo o jeito como está a vibração dos seus chakras, ou você pode fazer via radiestesia, né, com um biômetro, com a escala Hawkins, e através do pêndulo radiestesia você consegue localizar e posicionar em qual sentimento você está calibrando, tá bom? Eu vejo essas duas possibilidades, tá? Para saber com precisão qual é a escala que você está vibrando, ok? A Fátima perguntando, como sabemos que estamos despertos por causa da sua consciência, por causa da sua expansão da consciência, e você começa a enxergar mais de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Você começa a entender o que está acontecendo. E você começa a atrair coisas boas para a sua vida. Tá? Você deixa de sofrer e você começa a ter felicidade. Então você sabe que você está desperto. Tá? Como entendemos onde está a nossa vibração, eu já respondi, né? O tomar o pai e a mãe na constelação torna-se necessário se ter uma relação com eles ou basta... Aqui, eu vou repetir a pergunta, Márcia. A Michelle perguntando, o tomar o pai e mãe na constelação torna-se necessário se ter uma relação com eles ou basta eu tentar resolver isso dentro de mim? Não precisa de ter uma relação. Acontece muitas vezes dos pais nem estarem mais nesse plano, né? Mas existe essa necessidade de tomar. Tem um exercício muito simplesinho que você pode fazer que vai aumentar essa força. Primeiro é sempre imaginar o seu pai e sua mãe atrás de você. Quando você chega com essa força para qualquer coisa que você for fazer, toma o pai e a mãe, imagine eles atrás de você. Outra é falar o seu nome e falar, sou filha de, fala o nome do pai, e filha de, fala o nome da mãe. Você já está tomando. E fala o nome dos irmãos em ordem. Essa é uma técnicazinha, um exercício muito simples, em que você vai ver essa força fluir em você. Perfeito, muito bom. Aí a Fátima está perguntando aqui, poderia, por favor, repetir as características que herdamos do pai e da mãe? Gratidão. Ah, tá. Que você falou por favor. Da mãe, você toma a prosperidade, a abundância, o sucesso, a fartura. Por quê? Porque é a mãe que nutre, é a mãe que te alimenta, desde o cordão umbilical, né? Então, é a mãe que te faz se sentir saciado. Então, toda a sensação de prosperidade e abundância passa pela mãe. E o pai? O pai é aquele que tem a função de te levar para a vida. Como que é a brincadeira do pai? É de pôr o menino na palma da mão, antigamente, é de jogar para cima. O pai brinca jogando para cima. Ah, é uma brincadeira boba, Grecia. A mãe cata o menino e faz isso, né? O pai cata o menino e joga para cima. Quando o pai faz isso e o pai pega, ele está ensinando o filho a ir para o mundo de forma forte. Eu vou te sustentar no mundo. Então, quem entrega o filho para o mundo é o pai. Por isso que filhos da mãe, filhos que às vezes têm um rompimento com o pai, eles têm a dificuldade em ganhar espaço no mundo, no mercado de trabalho, de falar, de participar de entrevista de emprego, porque a questão dele é sempre estar alinhado. Então, quando você equilibra a força do sucesso, da prosperidade da mãe, com a garra, com a determinação, com a ousadia de ir para o mundo, ninguém te segura. Aí ninguém te segura. Perfeito. A Sandra está perguntando, está tudo muito bonito com amor. E quando a gente se doa por irmão em atitudes e amor, e também ajuda no financeiro, estou cansada. Amor e o financeiro, não aguento mais me doar. Então, eu queria até dar um exemplozinho, Eric, eu não sei se nós só temos 1 minuto ou... Não, aqui não tem limite, não, pode falar, pode ficar à vontade. Então,
Então, eu quero até dar um exemplo aqui, que vai bem dentro desse aí. Quem que perguntou do irmão? Como que é o nome aí? Sandra Alegria. Sandra, o que que acontece lá em casa? Eu tenho uma irmã mais velha, que é uma irmã adotiva, né? Assim, ela é minha prima, que a minha mãe criou com a gente, para mim era minha irmã da vida toda. Inclusive, é minha irmã mais velha. E tem eu e uma irmã caçula. E a gente sempre estava ajudando essa irmã. Sempre, 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 com as crianças dela e os estudos dos filhos e com ela mesma. E ela parece que sempre estava na posição de precisar da gente. E a constelação, quando eu comecei a constelar, que eu comecei a estudar, e a minha mãe tinha verdadeira adoração por essa irmã minha mais velha. E minha irmã por ela, as duas eram muito cúmplices. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que estava errado. E por mais apaixonada que eu era pela minha irmã, e a minha irmã caçula também, eu tinha muita vontade de constelar ela e devolver ela para a mãe dela, para que ela fosse próspera, porque ela não conseguia prosperar. Mas a minha irmã é de dogmas religiosos muito fortes, ela é muito católica, então ela tem muito medo, ela tem medo de ser. Ai, eu não estou entendendo, Márcia. Ai, eu estou com medo. Mas aí, aos poucos, ela foi vendo a mudança em mim, e minha irmã sempre passando por muita dificuldade financeira. Até que um dia, ela me pediu para constelar. E na hora que eu fui constelar ela, eu fui e coloquei um representante para minha mãe, para meu pai, e um representante para a mãe dela e o pai dela, verdadeiros, biológicos. E foi um dia muito emocionante, porque eu e minha irmã caçula, né, que somos irmãs biológicas, devolvemos a minha irmã adotiva para a família dela. Foi um ato que nós devolvemos e pedimos perdão por termos tirado ela da mãe e do pai dela, porque o meu campo tirou. E a partir de então, você não vai acreditar o quanto a minha irmã prosperou. Durante essa quarentena, não tem 6 meses que eu constelei minha irmã. O marido dela, que já vinha sem emprego há muito tempo, arrumou emprego durante a quarentena. O filho dela, que nunca conseguia trabalhar nem nada, abriu uma empresa de prestação de serviço, notebook, formatado, sei o quê, não está dando conta. Já até abriu, tipo, uma empresinha vendendo coisa. Ela construiu 2 pontos de aluguel de comércio. Minha irmã prosperou, a renda da minha irmã quintuplicou, multiplicou por 5. Em 6 meses, depois que ela voltou para o pai e mãe. O pai e a mãe dela já nem estão mais nesse plano, mas no dia que ela tomou, que ela começou a fazer esse exercício, que a gente devolveu, ela parou de precisar da gente. Por que o seu irmão está precisando de você? Porque ele está no lugar errado e você também está. Você está querendo ser mãe dele. E a prosperidade dele não vai partir de você. Então, qual que é o movimento? Devolver o seu irmão para a mãe dele. Ele tem mãe e pai. E você faz isso com amor. Não é com mágoa, não é com raiva. E por que que te cansa? Porque é uma obrigação que não é sua, então está gerando dívida. Então, precisa olhar para isso, para você assumir seu lugar, seu irmão assumir o dele e ele tomar a mãe dele. Porque ele não tomou, você substituiu o lugar. Então, esse movimento ele é muito simples e ele é muito rápido. Entendeu? Então, é isso. Muito obrigado. Aí o Mário perguntando aqui sobre a questão da influência da sogra nos projetos dele, né? Me perguntando se ele se deve afastar. Eu acho que primeiro ele deve fazer uma investigação melhor, porque eu acho que é prematuro qualquer coisa que a gente fala aqui, porque tem toda uma questão que deve ser analisada aí, né? Qual que é a sua opinião a respeito? Essa questão da sogra, ela é muito interessante, porque eu acho que
de uns 10 dias para cá, eu acho que eu devo ter constelado umas 30 sogras. A sogra está muito em alta agora nesse período da quarentena também, mas é um movimento que precisa ser feito, que deve ser olhado até para ver a questão do casamento se está entre as partes adultas. Porque, às vezes, uma das partes entra no casamento como criança. Então, ele entra levando mais do que ele, às vezes, deveria. Mas o campo, na constelação, mostra perfeitamente. Então, isso aí realmente tem que olhar e é bem interessante. E a resolução é bem simples também, na maioria dos casos, né? Perfeito. A Lígia perguntando: tomar é o mesmo que acolher? Não, não é. Porque quando você acolhe sendo superior. Acolhe quem pode mais. E com pai e mãe você nunca é. Você cuidar, você dar o zelo, às vezes porque eles já estão numa idade mais avançada, é uma coisa. Agora, o tomar é você olhar com amor tudo que eles fizeram e entender que está tudo certo. Se você está aí assistindo essa live, se você está digitando para mim e para o Eric fazendo uma pergunta, é porque você deu certo. E às vezes a gente fica naquela cobrança. Ah, mas meu pai nunca fez isso. Ah, mas minha mãe me abandonou. Mas você não está vivo? Não está tudo bem? Então ela te deu tudo que você precisava. O que você precisa do seu pai e da sua mãe? Da vida. E eles te deram. Mais do que isso é cobrança infantil. Então, quando você olha para isso com amor, ai, mas minha mãe foi embora. Mas ela te deu o que ela tinha, ela não tinha como ficar mais. Às vezes o ir embora também é um ato de amor. Então, o tomar é isso, é entender que eles fizeram o que podiam e você recebeu o que você precisava. E o que está no meio disso é uma criança que está cobrando demais. Perfeito, muito bom. A Nilce perguntando: quando eu tomo meus pais, eu consigo mudar o relacionamento dos meus filhos comigo? Isso atinge eles? Porque os mesmos erros que eu não gostava da minha mãe, repeti com meus filhos e hoje meus filhos me cobram. É um negócio do ser leal, né? Uhum. O campo, ele é muito leal. O leal é diferente de ser fiel. Você é fiel. A pessoa que você ama, a pizzaria que faz a pizza boa, as coisas boas, você é fiel. E você é leal, geralmente, às coisas que doem. Por exemplo, a minha mãe era muito bruta, estou dando um exemplo, a minha mãe não era, mas só dando um exemplo. Minha mãe era muito bruta, tratava a gente de qualquer jeito, xingava a gente. O que você faz? Você repete tudo isso, mesmo não querendo. Por que você repete? Porque eu já falei, a sua mãe é maior do que você. Se eu for uma mãe boazinha, eu estou querendo ser maior do que a minha mãe. Então, o que eu faço? Eu repito os mesmos erros que ela para dar à minha mãe o lugar dela. Então, eu também sou ruim por lealdade. Porque se eu sou ruim, a minha mãe não é ruim sozinha. Então, assim, eu consigo ser menor do que ela. Então, essa é a questão da lealdade entre as famílias. É você pensar que você não deveria fazer e quando você vê, você já fez. Isso é você estar sendo leal. Repetir os mesmos erros para não deixar sua mãe sozinha, numa situação desfavorável, desfavorecida, que é, no caso, pertencimento. Então, você faz isso para que a sua mãe pertença à sua família. Ok, muito bom. A Eliana perguntando aqui: constelação pode fazer online? E durante quanto tempo temos que fazer essa terapia para termos resultados? É a pergunta dela. Então, a constelação ela é mágica e ela é uma vez só. Então, assim, você constela um tema, é aquele tema, tá tudo bem. E a gente, agora, durante a pandemia,
tenho atendido muito online, no país inteiro, até fora do país, brasileiros que moram fora. E é muito boa, ela é em média. Eu gosto de reservar 2 horas, porque cada situação, às vezes a pessoa quer conversar um pouquinho mais também. E se constela tudo, igual a isso aí, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com a minha mãe, queda de cabelo, divórcio, obesidade, então tudo você pode, questão de aborto, questão de emprego. Então, assim, o campo, ele sempre vai mostrar tudo. E a partir do momento que o campo te mostra, todo o seu emaranhado já começa a ser desfeito. Ok. A Renata Mendes perguntando, mas e quando o pai não tem essa força e a mãe sempre faz o papel de acolher, nutrir e dar força e empurrar para a vida? Inclusive para o pai, o marido. Então, depois que eu estudei, eu descobri que lá em casa a força do pai também com meu filho era minha. Então, a questão da força que passa por, às vezes, um dos dois assume um outro papel. Não tem problema. Não tem problema. Se a mãe é mais forte e na hora de empurrar para a vida, ela sente que tem que ser com ela. Porque tem pais que são muito maternais, né? O importante é que você tem que ter as duas funções na sua vida. As duas forças têm que chegar até você. Às vezes, uma só pessoa exerce as duas forças com muito equilíbrio. Tá tudo bem também. Mas, de todo jeito, você precisa tomar o pai e a mãe. Então, por exemplo, ela falou, a minha mãe empurra, mas aí logo ela fala no pai. Então, assim, por mais que a mãe está efetuando esse papel, você não pode anular o seu pai. Aí não vai. A minha mãe era mais forte, tudo, mas o meu pai estava ali para o que eu precisasse também. Ele dava o que ele tinha. Ok. A Maria Auxiliadora perguntando aqui, quando você é criado pela avó materna? Aí a gente precisa olhar para essa situação da questão da avó. Geralmente, essa avó, quando ela cria no papel de vó, é uma situação. Mas se ela cria você na posição de mãe e anula a mãe, isso vai te gerar problemas. E um dos problemas que gera é essa questão da abundância, da prosperidade. Porque está faltando. Você anulou uma parte muito importante. Então, agora, a avó que te cria na posição de vó, dando o lugar da mãe, porque lembra da história da minha irmã? Quem criou ela foi minha mãe. O que que eu ensinei para ela? O que que eu não? O que que a constelação trouxe para ela? Toma sua mãe e dá um lugar para ela, sua mãe biológica. Já é o suficiente. Para 6 meses, a minha irmã fazer isso na vida da família dela e dela. Acabar com a escassez. A mãe dela não está aqui mais, a minha mãe não está nesse plano mais. O que que ela fez? Tem uma mulher que me criou, que me amava muito, mas eu vim de outra mulher. E é a essa que eu preciso dar o lugar. Começa a ver a sua mãe atrás de você e atrás da sua mãe a sua avó. Você vai ver a força que isso vai te trazer. Ok, perfeito. A Mauri perguntando aqui, qual a diferença de eneagrama e constelação? A constelação familiar, o eneagrama, Eric, você pode falar melhor? Ó, é o seguinte, na verdade o eneagrama, ele traça um paralelo daquilo que motiva a pessoa e que leva a pessoa a ter determinados comportamentos. E a constelação, ela trabalha com relação a um conjunto de relacionamentos. É como você está inserido em uma determinada malha de relacionamentos, dentro do sistema. Pode ser familiar, pode ser empresarial, pode ser qualquer sistema que você esteja inserido. Então, a diferença é exatamente essa. Uma trata das questões que motivam a pessoa, geralmente são 9 motivadores, né? São 9 números que você tem no Enneagrama, e você avalia as questões da pressão, do tipo de pressão,
esse tipo de coisa. Inclusive, tem uma colega nossa aí, que é a Alessandra Tavares, que ela trabalha com Enneagrama muito forte e também constela, né? Então, ela tem essa diferença aí, tá? Então, a diferença é basicamente essa. Então, a constelação trata de um sistema, você avalia como você está dentro do sistema, né? E o Enneagrama avalia as questões que motivam a pessoa e os seus comportamentos a partir dessas motivações. São essas E as diferenças básicas aí, né? Agora, a Gislene perguntando aqui, devemos tomar os irmãos como? no caso dos irmãos, a gente assume a questão da hierarquia, que é tomar o lugar certo de cada um. Então, às vezes acontece muito de um irmão ser mais desenvolvido e ele assume a liderança. Então, a partir de então, aquele irmão toma as decisões. E isso causa muito problema entre os irmãos. Então, o irmão ele tem um lugar certo entre eles. Lembra quando eu falei aqui de eu, Márcia Gonçalves, filha de, falo o nome do pai, o nome da mãe e o nome de todos os irmãos. Quando eu falo todos, eu estou falando que estão nesse plano e os que já não estão mais. Inclusive nos casos de aborto e natimorto. Então, você precisa assumir o seu lugar para que você tenha a abundância também, para que ela flua na sua vida. Essa questão de você assumir um lugar que não é seu causa muito problema de obesidade, causa muito problema de queda de cabelo. Então, são problemas no corpo físico devido a uma má colocação sua dentro do sistema. Ok, perfeito. A Amanda perguntando, e quando a sogra faz tudo para acabar com o casamento, fazendo até magia para isso? Acho que é uma questão muito específica, né? Eu acho que tem que ser tratada aí no atendimento individual aí, porque é uma questão muito polêmica aí, tem muitas variáveis envolvidas. Aí a Tânia falando, Márcia, excelente explicação sobre a constelação, já fiz constelação com uma pessoa madura, não senti mudança. Tânia, olha só, tem algumas questões aí, porque nem sempre, da maneira como você faz a pergunta, você obtém a resposta, tá bom? Então, às vezes, não é que a pessoa era amadora, às vezes a pergunta que foi feita não foi a pergunta certa, porque o campo sempre vai mostrar, não é isso? Sim. Então, o que acontece e outra coisa, às vezes tem alguns tipos de influências externas, dependendo do dia que você, do tipo de influência que você está recebendo, às vezes distorce a avaliação. Então, é preciso contemporizar, a gente não pode aí também, porque não é uma ciência exata, ela é bastante exata, mas não é exata, não é matemática, tá? Apesar de estar submetida a princípios quânticos, né, ela funciona todinha em cima de princípios da mecânica quântica, mas a gente não pode aí, tem que ter um cuidado antes da gente, né, mas de qualquer maneira... essa questão de não teve mudanças, de repente até uma questão que precisa olhar. De repente teve mudanças, mas não as que você estava esperando acontecer, porque sempre que a constelação mostra algo, as mudanças já vêm automaticamente. Então, seria uma situação de se olhar para isso, sim. Ok, perfeito. Deixa eu ver aqui na sequência. A Viviane perguntando aqui, Márcia, pedindo para você passar os seus contatos, tá bom? Fica à vontade para passar os seus contatos, página, o que você quiser passar em termos de contatos para as pessoas que quiserem te procurar para fazer um atendimento individual aí, pode usar o espaço aí para passar os seus contatos. Fica à vontade. Tá bem, aí no Instagram eu sou Márcia Gonçalves, ADV, né, de advogada. Então, e aí essa questão eu nem sei, Eric, como que faz, eu acho que... As pessoas podem fazer o contato pelo seu celular? Pode, super pode. Então, disponibiliza então o seu WhatsApp aí, eu vou postar aqui no chat aqui. Pode falar. Eu vou falar, 62, né, que é Goiás, 98580 8580 5444.
54? 44. 44, ok. 8580 5444. Ok. Eu já vou postar aqui para que as pessoas possam anotar e te buscar aí, caso se interesse, né? Uhum. Ok. A Nils perguntando, então eu tomando meus pais, consigo mudar meus filhos em relação aos meus erros cometidos, que eles me vejam com mais amor? Esse negócio de tomar o pai e mãe um rio que corre aqui atrás de você e você tá fora da ligação certa. Quando ele chega até você, você automaticamente transborda isso para os seus filhos. Sem força, fluindo. E até essa questão dos seus filhos não te tomar é uma forma de você olhar para os pais. É até uma necessidade do seu campo. Porque seria injusto, né? Se você não está olhando para os pais, se você não está tomando eles, como que seus filhos vão tomar você? Então, automaticamente vai refletir nos seus filhos, nos seus netos, na sua família como um todo. É isso mesmo. E é sem julgamento, e é tomar sem julgamento, e é entender que ele fez o que ele deu conta. Tá tudo certo. Ah, mas meu pai traía minha mãe, batia nela. Mas quem escolheu esse homem foi essa mulher. Em todo o reino animal, os mamíferos são as fêmeas que escolhem. Então, os filhos entram muito nessa linha de frente, né? Ou então, ai, tadinho do meu pai, porque minha mãe é má. Não existe isso. Casamento entre pai e mãe é uma relação deles, é uma coisa de homem e mulher. Então, quando você olha para isso de forma pequena, você entende que o que eles tinham para te dar era a vida, tá tudo certo. E o resto é deles, deixa com eles. Leva só o que é seu, só o que for bom, só o que for leve. Perfeito. Então, nós estamos aí há quase 1h30 já de live, né? Márcio, eu queria agora abrir espaço para que você possa fazer suas considerações finais, colocar o que você achar que deva colocar, tá bom? Para que a gente possa caminhar para o encerramento da live de hoje. Eric, eu só tenho a agradecer, né? Que eu acho assim, meu primeiro contato com a Quântica foi através das suas mãos e da Patrícia. E hoje é a primeira vez que eu faço uma live, eu tenho atendido muito, feito muito constelação o tempo todo, né? E eu fico pensando, será que eu deveria fazer live? Será que eu deveria falar sobre isso? E hoje, quando você me convidou, eu não hesitei por ter tomado meu pai, saber que eu estou forte, pronta para estar aqui, mas ser guiada por um professor como você certamente me traz muita segurança. Você abrir esse espaço para eu falar de algo que eu amo tanto. Então, eu só desejo que outras pessoas possam ser alcançadas pelo seu estudo, como eu fui, que a vida delas sejam transformadas como a minha foi pela TQA. E assim, eu nem precisava, nem vim para falar disso, né, da TQA em si, mas foi o meu primeiro contato e eu jamais vou esquecer. Então, eu só tenho a agradecer as pessoas que pegaram meu telefone, pode me adicionar, tirar dúvida. Eu não sei se eu consegui transparecer isso, mas é algo que eu faço com amor. Então, e quando a gente faz com amor, a alma transborda. Então, que a minha alma transborde e alcance vocês, viu? E muita gratidão por esse momento, por esse bate-papo. E é isso, só alegria. Ok. A gratidão é toda nossa, muita gratidão mesmo por você ter disponibilizado aí, ter vindo aqui nos auxiliar, né, prestar essas informações, foi fantástico aí. Acho que as pessoas ficaram muito tocadas aí, realmente eu até me emocionei em um determinado momento aqui, porque eu tive uma experiência muito forte de reconexão com meu pai e com a minha mãe há esse tempo atrás aí, e realmente é uma coisa maravilhosa. Então, pessoal,
Muita gratidão a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje, com a Márcia também, nossa querida aí do coração. Muita gratidão. Desejo a todos vocês paz em Venecial e até a nossa próxima live, quarta-feira, no Instagram. Reginaldo vai estar falando ainda sobre o agora rumo à nova era. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, muita luz. Gratidão a todos. Tchau, tchau, Márcia. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Obrigada. Gratidão. Beijo a todos. Gratidão a minha.